Olá mundo! Hoje vamos dar uma olhada a Tekken, da Namco, na PlayStation 1, um jogo que iniciou uma das séries mais importantes dos jogos de luta em 3D. Análises. Namco já era conhecida dos jogadores na década de 90, tendo lançado na década anterior alguns jogos que se tornariam clássicos das arcades, como Galaxian ou o círculo amarelo mais conhecido do mundo, Pac-Man. Tekken viu a luz do dia pela primeira vez nas arcades japonesas em dezembro de 1994 e no ano seguinte chegou a milhares de casas por todo o mundo através do seu lançamento na consola da Sony. A introdução do jogo mostra um pouco dos lutadores principais, o que nos pode já dar uma ideia de quem são. No fiel manual podemos encontrar mais alguma informação sobre os participantes do torneio. Mas que torneio? Bem, na verdade, tudo começa muito tempo antes do jogo tomar lugar. Heihachi Mishima, presidente do grupo empresarial Mishima Zaibatsu e mestre em artes marciais, pretendia testar as forças do seu filho de 5 anos, Kazuya Mishima, e para isso decidiu atirá-lo de um penhasco, dizendo-lhe que caso ele fosse merecedor do nome Mishima, haveria de sobreviver e voltar a subir. Kazuya assim o fez e durante muitos anos treinou arduamente jurando vingança contra o seu pai. De modo a testar novamente o seu filho, 21 anos depois, Heihachi organizou o torneio Rei do Punho de Ferro. Como seria de esperar, não é só Kazuya que entra no torneio, e assim passamos a conhecer um pouco das motivações que alguns dos restantes lutadores tiveram para se inscrever. Paul, um lutador de rua que já tem quesílias com Kazuya e entrou no torneio para resolver esse assunto. King é um padre lutador de wrestling que enverga uma máscara de jaguar. Entrou no torneio com o objetivo de conseguir dinheiro suficiente para a construção de um orfanato. Nina é uma assassina contratada para matar Heihachi. Jack, um ciborgue militar de uma série de armas potentes, foi inserido no torneio de modo a derrotar Kazuya e evitá-lo de cumprir o seu objetivo. Law é um mestre de artes marciais com o sonho de abrir uma escola para lutadores. Michelle entrou no torneio motivada pela raiva de Heihachi por este estar relacionado com o assassinato dos seus pais. Yoshimitsu, um misterioso ninja espadachim pertencente a um clã de ladrões justiceiros, pretende vencer o torneio para distribuir o dinheiro pelos pobres. Com os 8 lutadores principais alinhados, resta-nos escolher um e entrar no torneio Rei do Punho de Ferro! Curiosidade! Se ao selecionar o modo arcade estiverem pressionados os botões L1, L2, R1 e R2, em vez de vermos as imagens dos lutadores, irá aparecer uma lista com os nomes de todos os que podemos selecionar. Ainda antes do jogo começar, é-nos apresentada uma versão de Galaga, sequela de Galaxian, produzido pela Namco e lançado no ano de 1981, para algo completamente diferente do que Tekken nos oferece. No menu principal podemos escolher entre jogar sozinho ou com outra pessoa, assim como o Test Mode, onde se encontram as opções. Os controlos do jogo são fáceis de entender, as setas direcionais para o movimento e os 4 botões X, quadrado, círculo e triângulo controlam cada um o seu membro na hora de dar porrada. Para bloquear ataques basta andar para trás. Com uma interface simples, podemos facilmente pensar que carregar nos botões a papo seco nos garante vitórias atrás de vitórias, mas é um erro pensar isso. Tekken começa com 8 lutadores, com os quais teremos de lutar contra 9 personagens, percorrendo todos os restantes lutadores selecionáveis, assim como um sub-boss e o organizador do torneio, Heihachi Mishima. Se tivermos sucesso na nossa missão de derrotar toda esta gente, somos presenteados com uma cutscene e o sub-boss contra quem lutamos passa a ser um personagem selecionável. Estas cutscenes são hoje um dos marcos deste jogo, sendo a de Kazuya a mais ínfame devido ao seu sorriso estranho capaz de causar pesadelos. No entanto, não vai ser fácil ver estes pequenos filmes. Não nos podemos esquecer que há uma tarefa a cumprir e que a sua dificuldade aumenta quanto mais perto do fim estivermos. Enquanto nos primeiros níveis os nossos oponentes podem não atacar muito e até não se importam de levar umas cacetadas, a partir de metade a conversa muda de figura e são agora máquinas matematicamente programadas para defender, esquivar e atacar com pouca margem para que possamos reagir. Há que saber quando defender e quando atacar com combos para ter a possibilidade de defrontar Heihachi. Sorte a nossa podermos mudar a dificuldade do jogo, e mesmo na mais baixa não vai ser um passeio no parque. Curiosidade! A versão de Galaga, que se pode jogar enquanto o jogo carrega,
tem outro propósito para além de entreter. Quem conseguir passar os 8 níveis sem deixar nenhum inimigo escapar, o personagem Devil, que na realidade é apenas um fato alternativo para Kazuya, há de desbloquear. Há pouco disse que temos a opção de Versus Battle no menu inicial, mas não é a única maneira de um segundo jogador se juntar à pancadaria. Se assim desejar, um segundo jogador poderá carregar no botão Start do segundo controlador da PlayStation e interromper o modo arcade do primeiro jogador, tentando assim derrotá-lo para ser ele a continuar o jogo. E se a pessoa com o segundo controlador for muito teimosa, nunca mais saímos do mesmo sítio. No que toca a coisas que poderiam ser melhores, temos os saltos, que parecem ser dados num planeta sem gravidade. E, uma das características menos balanceadas deste jogo, a relação entre força e tempo de ataque de alguns personagens. Há alguns ataques que são estupidamente fortes e tiram mais de metade da vida. Depois, no que toca ao velhote Heihachi, parece que não sabe o que significa tempo de recuperação, uma vez que o gajo é só atacar constantemente e com pouco intervalo entre golpes. Já o sub-boss de Kazuya, Lee, é a mesma coisa se não for pior. Entretanto, já depois de termos terminado o modo arcade com os 8 personagens iniciais, temos 8 novos personagens que podemos explorar. Vamos dar uma voltinha rápida à secção de história para sabermos então quem são estes 8 lutadores. Cada personagem desbloqueia o outro, com quem podem ter alguma relação ou não, o que torna as tramas secundárias um pouco mais fortes. Começando logo por um dos mais importantes, Lee é desbloqueado ao jogar com Kazuya. Isto deve-se ao facto de Lee ser o filho adotivo de Heihachi, e assim eterno rival de Kazuya. Com Yoshimitsu, desbloqueamos Gunryu, um forte lutador de sumo viciado em jogos de batota. Paul Phoenix dá-nos a possibilidade de jogarmos com Kuma, um urso de estimação e guarda-costas de Heihachi. Michelle desbloqueia Kunimitsu, uma ninja que pertencia ao mesmo clã que Yoshimitsu. Ao jogarmos com King, desbloqueamos Armor King, amigo e rival dos rings de wrestling. Law desbloqueia One, um calmo mestre de artes marciais com uma relação antiga com os Mishima. Se vencermos o modo arcade com Jack, desbloqueamos outra versão deste robô, Prototype Jack, inserido no torneio para vencer Jack. Ninguém disse que as histórias iriam ser simples. E por fim, Anna Williams é desbloqueada por Nina Williams. São irmãs e não se dão lá muito bem, vá. O aspecto gráfico não é o mais agradável nos dias de hoje, mas em 1995 estava a par dos seus contemporâneos. Notam-se os personagens cheios de polígonos e os fundos simples, mas muito diversificados, baseados em lugares existentes no nosso planeta, o que ajuda a mostrar a ideia do torneio ser um evento mundial. Mais ainda, quando o fundo destes locais são fotografias reais. Especial atenção para o campo de beisebol, onde podemos ver um ecrã ao fundo que repete a luta enquanto esta decorre. Um toque que dá mais vida ao local e que só falta ter público a assistir para ser o ringue perfeito. Por falar em ringue, há alguns locais que têm um quadrado desenhado a outra cor no chão, o que nos faria pensar que seria um delimitar da arena de combate. Mas não, está lá só mesmo porque sim. Não é que importa alguma coisa, mas não havia necessidade. Os pequenos vídeos com os quais somos presenteados após concluirmos o modo arcade com os personagens principais são totalmente compostos por polígonos. Um movimento avançado para a altura, mas que não envelheceram da melhor maneira. Até mesmo o do King, que mistura gráficos feitos por computador com imagens reais gravadas com ecrã verde. A nível sonoro, o jogo é um pouco acima da média. As músicas que acompanham cada nível são diferentes umas das outras e adaptadas ao ambiente onde as ouvimos. Vão desde peças de simples composição e com a companhia de efeitos sonoros naturais, até composições de envergadura energética e esperançosa.
os próprios personagens têm voz sempre que atacam ou são atingidos. Ainda que algumas das vozes se repitam entre alguns personagens, é uma adição que torna o jogo um pouco mais realista. Curiosidade! Se quiseres ouvir as músicas do teu jogo, basta colocá-lo num leitor de CDs e podes reproduzir as 27 faixas presentes na banda sonora. Não é que haja propriamente um final decisivo no jogo em si. O objetivo será sempre derrotar Heihachi no final do modo arcade. No entanto, se quisermos seguir a história de Tekken, o fim deste primeiro torneio é mais ou menos da seguinte maneira. Depois de derrotar todos os seus oponentes, Kazuya chega à final do torneio e enfrenta o seu pai. A luta entre os dois é renhida, mas Kazuya lá se sagra o vencedor. Querendo dar um fim pomposo à sua vingança, Kazuya leva o seu pai até o mesmo penhasco do qual tinha sido atirado quando tinha 5 anos, e joga Heihachi para onde a vista não o alcança mais. Kazuya vence o torneio e é agora o presidente do Império Mishima Zaibatsu. Tekken é assim um jogo de luta que conta já com mais de 20 anos na sua alçada. Fez muita coisa certa e subiu a alçada para os fighters 3D que haviam de surgir até o final da década, como por exemplo as suas 2 sequelas. A não ser que sejas fã da série, vais ficar bem apenas a jogar o de um amigo. Afinal de contas, se jogares acompanhado, podes ter sempre uma desforra mais cara a cara. Espero que tenhas gostado deste vídeo e não te esqueças de carregar no ficha aí em baixo. Podes também subscrever ao canal, partilha ainda nas tuas redes sociais. Não sejas egoísta, isso é feio. Até ao próximo vídeo, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! Eu não consigo passar por aqui. Pera, tem de ir lá para baixo. Não! De qualquer das formas, o que mais vais fazer é carregar nos botões à papo seco a ver o que é que funciona. Isso é assim, tipo, olha o cogumelinho, queres, não queres? Não, vou-me embora. Eu sou o Pijama, o Imperial Pijama, sempre a saltaria. Este é o Tekken 2 meu.